Aqui estes encontros, os encontros que nós temos, são encontros para descobertas, para investigações, para percepções, onde nos deparamos com uma aproximação da vida, para uma visão real daquilo que se passa conosco. Nós aqui estamos estudando a nós mesmos. Nós estamos nesta autoinvestigação. Aqui o propósito consiste em aprender sobre o autoconhecimento, em aprender sobre quem nós somos. É bem curioso quando as pessoas querem ter um encontro com a verdade. Quando elas, por um caminho de busca, naquilo que elas denominam de espiritualidade ou práticas espirituais, elas querem ter um encontro com Deus. Assim elas perguntam como encontrar Deus? Como ter este encontro com Deus? Elas não se dão conta de que a vida, aqui neste momento, tem esta revelação. Elas acreditam que este encontro com Deus é algo que elas realizarão em algum momento no futuro. A partir de um esforço, terão esta conquista, terão esta realização, terão esta vitória. A vitória, a realização, a conquista de um encontro com Deus. Amanhã, no futuro. Aqui juntos nós estamos com você, tendo uma nova aproximação, um novo olhar para esta questão e para diversas outras questões aqui, como esta própria questão do autoconhecimento. Para alguns, o autoconhecimento tem o propósito de, como uma ferramenta, ajudá-los para, como pessoas, elas melhorarem, se autoaperfeiçoarem. Então, nós aqui estamos examinando diversas questões que, em geral, olhamos para elas de uma forma muito superficial, porque temos um olhar muito técnico para algo que não é técnico. Sim, porque quando envolve esta questão deste aspecto psicológico, que é a presença da mente em nós, nós não estamos lidando com algo técnico. Aquilo que é técnico está dentro de uma avaliação, de um estudo mecânico. Por exemplo, falar uma língua é algo técnico. Você exercita o ouvido, exercita a fala, exercita o conhecimento gramatical. Estamos diante de algo técnico. Você aprende desta forma. Conhecimento mecânico, de mecânica de automóvel, ou de mecânica de aviação, ou de algum outro tipo de equipamento, este conhecimento mecânico
é naturalmente algo técnico. Aqui, quando estamos lidando com a mente humana, com a consciência humana, estamos lidando com algo que não é técnico, com algo que requer uma aproximação diferente. Nós temos uma forma de funcionamento também mecânico, repetitivo, continuado e inconsciente. Mas esta é a forma como o pensamento em nós acontece, como o pensamento em nós se processa. Este estudo de nós mesmos, a presença do autoconhecimento, é exatamente a compreensão de como, mecanicamente, psicologicamente, neste sentido do eu, do ego, nós estamos funcionando. Mas esta condição é exatamente a condição do equívoco, da ignorância, o que alimenta em nós a presença da confusão, da desordem, do sofrimento. Aqui não podemos ter uma aproximação da verdade sobre nós mesmos a partir de um aprendizado mecânico, e sim exatamente de um descondicionamento psicológico, exatamente da anulação ou da quebra exatamente deste modelo psicológico inconsciente, como o pensamento acontece, se processa em nós. Nós não podemos eliminar estes estados internos psicológicos a partir de uma técnica, de uma fórmula ou de algum mecanismo. Não podemos eliminar o medo, a inveja, o ciúme, a dor da solidão, a angústia, as preocupações, a raiva, a dependência emocional, a depressão, a ansiedade. Não há nenhuma técnica, algo mecânico, capaz de nos ajudar a irmos além do eu, além do ego, além desta psicológica condição de identidade ilusória. A presença desta própria identidade ilusória, desta condição que é o eu, o ego, é a presença destes estados aflitivos, conflituosos, de sofrimento, e eles estão presentes exatamente em razão desta forma inconsciente e mecânica como o pensamento está neste condicionamento presente em nós acontecendo. Aqui a presença da verdade sobre o autoconhecimento não é uma técnica, é exatamente o descarte de tudo o que ocorre dentro de nós de uma forma inconsciente e mecânica, como estas reações, que são reações do eu, do ego, desta pessoa. É o que estamos investigando aqui com você. Se você está aqui, por exemplo, no primeiro vídeo, talvez isso soe um pouco complicado, mas acompanhe com calma. É só uma questão de se familiarizar com a linguagem para uma primeira aproximação verbal.
intelectual. Embora temos que ir além das palavras aqui, além do próprio intelecto. E esta é a proposta. Uma vez que o próprio intelecto em nós, neste modelo de condicionamento, é algo mecânico. Portanto, este assunto aqui, a verdade sobre o autoconhecimento, este aprender sobre nós mesmos, é exatamente o descarte desta psicológica condição de forma mecânica de sentir, de agir, de pensar, de experimentar as experiências. Algo típico desta autoimagem, deste eu, deste ego. A presença desta condição, desta mecânica condicionada, programada condição psíquica, condição psicológica, é algo que está nos mantendo dentro desta ilusão da separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Você pergunta como encontrar Deus. Deus é a realidade que se revela. É aquilo que vem e se mostra. É aquilo que vem e assume todo o espaço, quando o espaço não está mais ocupado. Ocupado com este condicionamento, com esta forma inconsciente, mecânica, de modelo de pensamento, como nós conhecemos, onde estamos vivendo a ilusão da pessoa, deste mim. Ter a visão da vida, ter a compreensão de Deus, é algo presente quando há um esvaziamento de todo este interno conteúdo de identidade ilusória, de ego-identidade. Portanto, como podemos ter uma aproximação da verdade divina, descobrindo a verdade sobre nós mesmos? Esta autodescoberta, que requer a presença deste olhar para estas reações que a todo momento estão surgindo, ocupando este espaço, neste antigo modelo de mente como nós conhecemos. Aprender sobre nós mesmos é, neste momento, ter ciência deste pensamento que está aqui, deste sentimento que surgiu, ou sensação, ou emoção, ou a forma como a vida externamente está acontecendo, assim como internamente. Aprender a olhar, a perceber, aprender a sentir, sem este elemento que vem do passado, que é o pensamento. Resposta para a vida neste momento não pode ser a resposta de um fundo. Veja, quando eu lhe faço uma pergunta, você me dá uma resposta. Se eu lhe faço uma pergunta e você não tem a resposta, é porque você não tem o conhecimento daquilo, a memória sobre aquilo que eu lhe perguntei. Mas se você tem uma resposta,
É porque você tem a memória, a lembrança. Aquilo faz parte de um conhecimento que você traz. Portanto, é algo que vem de um fundo, é a memória, é a lembrança. A forma como estamos lidando com o momento presente, com a vida acontecendo, é constantemente dando respostas para a vida a partir deste fundo. Assim, nós temos a vida como um momento vivo, dinâmico, como um desafio a cada instante novo, nos trazendo, entre aspas, perguntas. São os desafios da vida. E a forma como estamos lidando com a vida como ela acontece é a partir deste fundo que nós trazemos. Estas são as respostas que nós temos e que estamos dando aqui. Só que essas respostas, elas nascem do passado, nascem deste fundo de memória, de lembrança, de programa, de condicionamento. Assim, são respostas inadequadas para desafios novos, para novas questões. Repare, na realidade são só desafios. Mas termina que elas se tornam questões porque não conseguimos atender estes desafios e eles se transformam em problemas. Assim é a vida do eu, é a vida do ego, é a vida desta pessoa. Por isso nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre nós mesmos. Aquilo que você tem sobre você é o que o pensamento formou sobre quem você é. Mas o que o pensamento formou sobre quem você é não é a realidade sobre você. É a imagem que ele estabeleceu, o conceito que ele estabeleceu, a pessoa como você se vê. Assim, nossas respostas para o momento presente são inadequadas, porque elas nascem deste fundo, desta imagem que o pensamento construiu. Portanto, qual é a verdade sobre nós mesmos? É algo que se revela quando aprendemos a ter na vida uma aproximação nova dela. É por isso que aqui estamos tocando com você, na verdade, sobre a meditação. É a meditação que lhe aproxima deste momento presente sem o passado. A resposta dada ao momento presente sem o modelo do pensamento requer uma atenção sobre estas reações. Por que precisamos desta atenção? Porque quando temos esta atenção, fica claro que a ideia de alguém presente aqui, neste momento, é uma construção do pensamento, é uma ideia, é uma imaginação. É uma imaginação porque aquilo que aqui está presente é a vida acontecendo. Não existe este alguém, não existe este mim. É apenas a presença da vida. Nós temos em nós um condicionamento interno, psicológico. Como acabamos de colocar, algo mecânico neste modelo de ignorância sobre nós mesmos.
Este algo mecânico é a ilusão de um observador separado daquilo que ele está observando. Quando, por exemplo, você está preocupado, a ideia é que há uma separação entre você e a preocupação. Surge um pensamento em você. Este pensamento usa o pronome eu. E você diz para mim: olha, eu estou muito preocupado. A verdade é que não existe este eu preocupado. O que temos presente é a preocupação. O real seria você dizer para mim: eu sou isto, eu sou esta preocupação. A única coisa presente aqui é a preocupação. Então você estaria me dizendo a verdade. Mas quando você se separa como um elemento da preocupação, nesta separação já se encontra a base do conflito, a base do problema, a base do sofrimento. Porque neste momento você já sustenta a ilusão deste condicionamento psicológico que trazemos já de muito tempo, é a ilusão deste observador e a coisa observada. Algo presente aqui é a preocupação. Não é alguém preocupado. Algo presente aqui é o medo. Não é alguém com medo. Algo presente aqui é a raiva. Não há alguém com raiva. Observe que quando você está com raiva, é só raiva. A não ser que um pensamento surja para dizer algo sobre o estado. Neste momento, já ocorre a ilusão desta separação, a ilusão desta dualidade entre observador e coisa observada. Portanto, nós estamos lidando com a vida de uma forma equivocada, como se houvesse alguém presente aqui, separado da vida. Alguém presente aqui, separado dos sentimentos, das emoções, das sensações, das percepções. Este é o modelo desta autoimagem, desta ego-identidade. Assim podemos eliminar esta ilusão para a ciência daquilo que aqui está presente. Por que é que a preocupação ela se sustenta? Por que é que o medo ele se sustenta? A raiva se sustenta? Porque o pensamento se separa para analisar, para ponderar, pensar a respeito, para formar novas ideias do que fazer com a preocupação, ou com o medo, ou com a raiva. E assim nós estamos constantemente alimentando este princípio de separação. Este eu e o não eu. Eu e o medo. Eu e a preocupação, eu e a raiva. Quando é que você sente medo? Quando é que você sente raiva? Não é quando você se separa? Não é quando o estado está presente e você se separa para reagir, para explicar, justificar,
ou querer fazer alguma coisa. Observe isto. No momento em que você está triste, só há tristeza. Com medo, só há medo. Mas quando você está triste, se há esta atenção sobre o estado, sem esta separação de alguém triste, o que ocorre com a tristeza? Quando é que o medo se sustenta? Não é quando há pensamentos sobre esta condição? Quando é que você tem medo de morrer? Não é quando uma lembrança, uma imagem, um quadro mental surge para alguém ponderar sobre isto, pensar sobre isto, querer se livrar desta coisa? Observe que o medo é a presença do pensamento para alguém. A tristeza que você sente é algo a nível de sentimento e emoção em razão da presença de um pensamento para alguém. A questão da raiva é a mesma coisa. Você só pode ter raiva de alguém de quem se lembra. Você só pode estar triste sobre uma determinada coisa da qual se lembra. Você só pode ter medo de algo que o pensamento está produzindo, trazendo para você, ele falando da possibilidade daquilo acontecer. O seu medo é do futuro? Ou o seu medo é de ser descoberto de algo que você fez no passado? Mas é a presença do pensamento que lhe mostra. Porque você está presente sendo alguém. Sem a presença do pensamento, não há medo. Sem a presença do pensamento, a história, não há tristeza. Sem a presença do pensamento, da lembrança de alguém que lhe causa a raiva, o que ocorre com a raiva? Observe que a cada momento nós estamos sustentando quadros internos para alguém. Nesta separação, nesta dualidade, está a ilusão desta autoimagem. Quando trazemos atenção para as nossas reações, estas reações se dissolvem. E assim temos a presença da meditação. A presença da meditação é o fim para esta ilusão. A ilusão de que há uma separação entre o observador e a coisa observada. Se nós não temos esta separação entre este alguém e aquela imagem, este alguém e aquele estado sentimental, emocional, desaparece esta dualidade. E quando ela desaparece, nós temos o fim desta ilusão de separação. Portanto, o que é este encontro com Deus? É a ciência da vida, quando não temos mais esta separação entre observador e coisa observada.
entre pensador e pensamentos, entre estes estados mentais e alguém para estes estados. Quando temos o fim da dualidade, tomamos ciência de algo além do ego. Tomamos ciência de algo além desta pessoa. Portanto, não se trata de ter um encontro com Deus, e sim de ter este espaço livre da dualidade, este espaço livre da separação entre observador e coisa observada. Quando não há mais este espaço, algo novo está presente. Eu diria que é um novo espaço, mas é um espaço sem o eu, sem este alguém. É um espaço livre da dualidade, livre deste particular espaço que este mim, este eu, esta autoimagem está produzindo. Então temos o fim para o sofrimento. Temos o fim para o sofredor. Então se revela aquilo que é inominável, indescritível, que é a realidade divina. Não é você, esta autoimagem, este alguém, tendo um encontro com Deus. É a realidade de Deus. É a revelação desta ciência da única realidade presente, aqui e agora. Não há nenhuma separação entre você em seu natural estado real de ser, em seu real e natural estado de ser, e a vida, e Deus. Quando a ilusão termina, quando a mente em sua ilusão desaparece, então temos algo novo. Quando a mente desaparece, quando a ilusão desta particular mente não está mais presente, então estamos diante de algo indescritível. Esta é a nova consciência, esta é a nova visão da vida, esta é a visão divina, é a visão de Deus. Portanto, não é algo para o futuro, é algo para este momento, é algo para este instante, é algo neste despertar. Portanto, os encontros que temos aqui têm este propósito. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando com você. São 2 dias. Quero deixar aqui com você este convite. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online que nós temos. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Deixe o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é olhar para o movimento do pensamento? Ao olhar para o movimento do pensamento, você se torna ciente da ilusão do observador. Eu chamo de observador a ilusão de que você é alguém que pensa.